Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos falar hoje sobre um assunto super polêmico e atual, que é a era das canetas emagrecedoras. Para os mais íntimos, canetinhas, mas eu não gosto muito desse termo, porque diminuir esta palavra para uma grande revolução hoje no mercado é um pouquinho de menosprezo. Então vamos falar das canetas emagrecedoras, os grandes análogos de GLP-1 e de GIP e o que eles têm feito hoje, revolucionando o mercado e a saúde. Meu nome é Paula Castilho, sou nutricionista, especialista e mestre em emagrecimento pela USP e vou detalhar até um pouco dessa parte de emagrecimento, porque meu foco sempre foi bariátrico e antes o que se fazia de 4 ou 5 cirurgias de bariátricos por dia, isso é feito por semana, né? Então até isso o número reduziu porque teve uma grande interferência aí com questão à queda da obesidade, lembrando que a obesidade é uma doença crônica. As pessoas obesas normalmente têm o gene, né, geneticamente falando, esse gene dentro delas, então elas sempre precisam estar em tratamento. É igual quando a gente pensa num remédio para pressão, né? A pessoa precisa daquele remédio para que aquela doença esteja controlada, assim como a obesidade já é considerada, né, uma doença crônica, com o mesmo efeito de uma diabetes, uma pressão alta, então ela precisa de um tratamento e de um controle também. Existem medicações que precisam ser permanentes e outras medicações que são pontes. Então, para você chegar daqui até aqui, você precisa de uma ajuda e muitas vezes essa ajuda pode ser medicamentosa, de acordo com um profissional da saúde que vai te orientar. Hoje as canetas são prescritas por médicos e acompanhadas também, mas todo o protocolo de acompanhamento para que não tenha esse efeito rebote nem efeito sanfona é feito por um nutricionista, ok? Então aliar essa equipe multiprofissional, multidisciplinar é muito importante. E é claro, como todo contexto tem, a gente acaba tendo desordens estéticas quando não feito com uma conduta muito adequada. Então a gente vai aliar e falar tudo isso hoje um pouquinho, tá? O que são essas canetas emagrecedoras? Antes a gente tinha lá no começo Victoza, depois evoluiu, né, para o Saxen, daí foi para o Ozempic, do Ozempic foi para o Wegovy, do Wegovy foi para o Mounjaro e já tem outras canetas vindo por aí que não estão aqui no Brasil ainda, mas isso daí é só a pontinha do iceberg, a gente vai ter muita revolução. Porém, são medicamentos muito caros, então não é acessível a toda a população. Por isso, a gente tem algumas estratégias que ajudam também a aliar esse tratamento de uma forma mais natural com a suplementação, que é o que a gente vai abordar aqui hoje também, tá? Essas canetas, elas são análogos de GLP-1. Lembra daquela velha história? Ah, vamos comunicar, né, o eixo intestino-cérebro? É o que o GLP-1 faz, ele vai mandar para o cérebro um sinal de saciedade mais prolongada, um pouco mais rápido. A gente produz naturalmente o GLP-1 no nosso intestino, só que ele dura muito rápido. Então, quando ele veio para a indústria farmacêutica, ela fez com que esse efeito fosse mais prolongado. Quais são os principais alimentos que ativam esse GLP-1? Proteínas e fibras, né? Por isso que a gente sempre faz a associação com a suplementação e equilíbrio na alimentação, para que a gente consiga trazer mais saciedade e comunicação nesse eixo intestino-cérebro. Quando a gente pensa na semaglutida, né? A semaglutida é porque a aplicação é semanal, né? E a liraglutida, que era na época o Victoza, ela era diária. Existem vários protocolos de médicos que ainda mesmo assim fazem a semaglutida, né, a aplicação semanal, que a tirzepatida também é semanal, diária, mas isso vai de acordo com cada protocolo médico, de acordo com cada perfil de paciente. Por isso que é muito importante acompanhar com o médico esse start da medicação. Mas a gente tem aí uma promessa de perca aí de 10 a 20% do peso corporal de 12 a 18 meses. Então não se iluda em pensar, vou comprar uma caneta para resolver o meu problema. Não, porque você não vai pegar, né, solucionar o problema que você tem. Ah, estou com esse peso há mais de 5 anos, há mais de 6 anos e querer resolver ele em um mês. Isso é um tratamento. E, inclusive, é um tratamento que a gente tem como ponte a medicação, mas tudo vem da sua parte comportamental.
Muitas pessoas esquecem como é se sentir saciada. E a caneta traz essa lembrança, essa memória e essa conscientização. Então, ela é um gatilho para que você comece, mas não é de uso prolongado a ponto que você não pare ou não interrompa essa medicação nunca. Isso não é saudável, a menos que você tenha alguma doença crônica diagnosticada e realmente prescrita por um profissional. Então, qual o desafio de todo esse tratamento? Primeiro, o custo, porque elas não são baratas. Hoje a gente vê, né? Antes, quando a pessoa tomava uma sibutramina, um Contrave, ela escondia essa informação, porque era taxada como maluquinha, meio doidinha, né? Nossa, tá tomando um remédio para emagrecer, né? Precisa disso. Hoje, falar que está consumindo as canetas virou como se fosse uma bolsa de grife. Porque ela é cara, porque ela é um tratamento inovador, porque é raro, né? São pessoas que têm exclusividade financeira, que conseguem bancar esse tratamento. Então, hoje em dia, as pessoas acabam carregando isso como troféu. Mas nada mais é do que um tratamento onde você precisa se controlar, precisa de uma ferramenta extra para que você consiga chegar naquele resultado. Então não tem nada de vanglorioso nisso, muito pelo contrário, é uma pessoa que está sendo medicada, controlada, tratada. Então isso também tem um apelo emocional muito grande, muito forte. Então a gente precisa tratar também esta parte comportamental. Associado a isso, a gente tem um efeito adverso muito alto que é no intestino, né? Como ela prolonga a saciedade, você acaba, e a tirzepatida, no caso que tem o GIP, que tem uma interferência gastrointestinal muito alta, ela causa náuseas, irritação, gastrite, até mesmo úlceras, que vão trazer muitos prejuízos a longo prazo e até mesmo câncer quando a gente pensa numa úlcera. Então a gente precisa de um suporte nutricional para que a gente trate esses sinais e sintomas da medicação. Tem o risco de flacidez, porque a gente tem uma demanda calórica muito baixa, então um paciente que às vezes consumia lá quase 2.000 calorias, cai para 800, 1.200 calorias, e essa restrição, ela restringe nutrientes, restringe vitaminas, minerais, macronutrientes importantes, que o corpo, nesse desequilíbrio de déficit calórico, vai comprometer não só a gordura, mas principalmente a musculatura. Então você arruma um problema e aí acaba virando uma bola de neve para outros, principalmente estéticos. Por isso que todo mundo fala, ai, cabeça de Ozempic. Por quê? Porque a pessoa ela realmente fica com um tamanho desproporcional à parte da composição corporal. O corpo fica flácido, fica fino, fica sem tônus. Então a gente também tem que pensar nesse 360, porque as mulheres, elas falam, ah, eu quero ser magra, né? Mas não pensam na hora de colocar um biquíni, de colocar alguma outra roupa mais íntima, de como elas vão aparentar. E normalmente está relacionado à flacidez, tá? A essa queda muito rápida da musculatura, que é característica de uma doença grave, que hoje, antes, a gente falava dessa doença a partir dos 60 anos. Hoje a gente já tem um diagnóstico muito elevado a partir de 40 anos por conta da medicação, que é a sarcopenia, que é a queda brusca da musculatura. O músculo, ele produz, ele participa da parte endócrina liberando miosina, que vai trazer toda a informação, uma cascata de informação para a sua existência. Então ele ajuda a reestruturar diversas sínteses importantes metabólicas do seu corpo para que você consiga sobreviver. A musculatura, ela está totalmente relacionada à sua parte metabólica. Quem tem metabolismo baixo, alto, está relacionado à quantidade da musculatura. Então, as pessoas que consomem essa medicação e não tratam, não acompanham com a alimentação, elas têm essa queda muscular, além de uma deficiência nutricional, porque ela tende a comer muito menos, numa variedade muito menor, a ter esse acesso de alimentos que são muito importantes para a saúde. Então a gente pode ter de reflexo vários problemas também relacionados à composição corporal, não só a estética, tá? Muitas pessoas consomem a medicação, chega no final do dia estão se arrastando, estão cansadas, só querem dormir, porque nem água sentem vontade de beber. Então a gente precisa pensar nessa medicação acompanhada, ok?
O papel do nutricionista é esse: preservar a saúde, preservar a questão da musculatura, do consumo dos nutrientes, micronutrientes, que são vitaminas e minerais, macronutrientes, que é proteína, gordura e carboidrato, para garantir tanto a saúde quanto, lógico, a parte estética. Bom, essas canetas são análogas de GLP-1, então elas são antagonistas que retardam também, né? Além de mandar essa informação de saciedade mais rápida para o cérebro, também tem o GIP, que traz uma maior eficácia aí na perda de peso, porque tem um prolongamento de saciedade, por isso que falam, né, que a tirzepatida, ela realmente tem um efeito maior do que a semaglutida no final do dia, né, pensando num tratamento prolongado. Eu digo que no mínimo, pelo menos de 3 a 6 meses precisa ser feito esse tratamento junto com o desmame e não só de um mês. Quando a pessoa pensa, eu vou aplicar a caneta para perder 2, 3 quilinhos, né? Elas não pensam no efeito rebote que isso pode trazer e nas consequências para a saúde que pode também acarretar usando essa medicação, que é uma ponte, tá? Não é a solução para que ela se controle, para que ela tenha menos compulsão alimentar e para que ela garanta um estilo de vida muito melhor. Como eu falei para vocês, a gente já produz o GLP-1, a gente produz naturalmente quando a gente consome proteínas e fibras, então você pode potencializar o efeito dessa medicação. E para você que não consome as canetas emagrecedoras, consumir fibras e proteínas fracionadas durante o dia é sim uma estratégia de emagrecimento, porque promove não só melhora da sua saúde por esse aporte rico em proteínas de alto valor biológico, proteínas que vão ajudar aí na manutenção da massa muscular e melhorar o seu metabolismo, como as fibras que vão trazer essa parte da mensagem do GLP-1, mostrando para o seu organismo que você tem uma saciedade mais prolongada, ok? Então, para as pessoas que não consomem as canetas, podem usufruir desse tipo de alimentação, e para as pessoas que fazem o uso da medicação, conseguem potencializar o efeito delas com essa estratégia alimentar, tá? Quando a gente pensa também nos benefícios, né? Existe uma perda de 10 a 20%, dependendo da ferramenta que você usa, se é a semaglutida ou a tirzepatida. Tá vindo no mercado ainda uma caneta super famosa, que não perde massa muscular, porque ela envolve aí o metabolismo do glucagon, mas por enquanto aqui no Brasil nós temos só essa. Quando tiver atualização, nós estaremos aqui de novo para explicar para vocês novas estratégias e atualizações, mas por enquanto a gente vai se preocupar sim, hoje, com os principais efeitos colaterais, que são gastrointestinais e com questão a massa muscular e o reganho desse peso depois. Qual o impacto dessa composição corporal? A perda não é só de gordura, aí que está o problema. E é por isso que tem crescido o número de doenças como sarcopenia, que é a perda da musculatura. Então a gente tem até 40% desse peso, ele pode ser de massa magra. Então existe uma grande diferença entre perder peso e emagrecer. Quando você emagrece, você perdeu gordura, você emagreceu, você está com massa muscular, isso é ótimo, é lindo, é o sonho de qualquer profissional da área da saúde. Quando você perde peso, não dá para saber. Foi músculo, foi gordura, foi tudo ali naquela conta que vai te trazer um prejuízo depois, principalmente metabólico. E aí a gente tem estudos, né, com o DEXA, que é o nosso padrão ouro de composição corporal, bioimpedâncias, que 75% é de gordura, mais 25% de massa magra. Nossa, Paula, mas compara 75 com 25, ok. Só que se você pegar uma pessoa que é extremamente obesa, ela vai ter uma perda de peso muito rápida. Se você pegar uma pessoa que é sobrepeso, você vai ter ali uma perda de peso mesmo, porque aquela pessoa, se ainda não treina, ela só fez restrição calórica. E pior, se você pegar uma pessoa que não tem noção nenhuma da parte da alimentação, ela não vai sentir fome. E quando ela sentir, ela vai querer consumir algo afetivo, porque a comida é isso, comida é afeto. Ninguém fica feliz de comer uma salada, uma proteína e um shake. A gente quer comer algo que acalente o nosso coração, que nos tragam memórias afetivas. Pode prestar atenção, quando você vai na casa de alguém, a pessoa pode ficar lá 10 minutos para te entregar um negócio. Você vai fazer um café, você vai assar um pãozinho de queijo, você vai fazer alguma coisa, mas alguma coisa você vai oferecer, porque é carinho,
né? Ninguém vai te oferecer um bowl de salada. Então, as pessoas tendem a recepcionar as outras e fazer eventos em cima do alimento. Então, muita gente, isso é fato, até no consultório a gente encontra isso, de pessoas que quando vão comer alguma coisa, acabam pegando fast food, detonam uma barra de chocolate. Vão emagrecer? Vão, porque é déficit calórico, só que não teve qualidade. E aí esse prejuízo para a musculatura e para o organismo é muito alto. Por isso que a gente entra com a parte também da suplementação, para garantir que, mesmo com a má alimentação, a gente tem um suporte estratégico por trás disso. Quando a gente pensa na rápida perda de peso, além da parte da sarcopenia, o que interfere demais e incomoda muito as mulheres, principalmente, é a flacidez. Então não adianta nada, nossa, chegou no inverno, acabamos de sair do inverno, todo mundo magro. Aí vai agora pro verão. Eu quero ver todo mundo que tomou a caneta. Vai ser nítido na praia quando a gente for ver. Por quê? Porque vão ser as pessoas que emagreceram muito rápido, mas que estão extremamente flácidas. Ou que quando você olha, parece até que envelheceram porque não fizeram a parte da estratégia da alimentação correta. E aí que entra a parte fundamental, que é adequar o consumo de proteína, treinar sim, precisa treinar. Se você nunca treinou, comece a treinar com a medicação, porque além de você potencializar o efeito emagrecedor dessa caneta, você vai deixar de ter um prejuízo tão alto com relação à parte muscular, tá? E é claro, não tem como fugir da suplementação. Vários estudos mostram que não dá para bater a quantidade de proteína, não dá para bater a quantidade de fibras. A gente tem uma deficiência muito alta de vitamina D, ômega 3, zinco, magnésio. Magnésio e zinco chegam a 99% de queda. Então você precisa suplementar. Por quê? Porque esse retardo também da digestão atrapalha a absorção de várias vitaminas, incluindo a B12. Então, suplementar não é uma opção. É uma obrigação para esse paciente. Quando a gente pensa na flacidez tissular, né? Então é aquela flacidez que a gente pega, né? É aquela flacidez que fica toda enrugadinha, porque tem uma perda muito rápida de peso, né? Sem adaptação da pele. Então a gente tem uma redução de colágeno importante, junto com a elastina, né? Também com o fator idade associado, e deficiências de vários nutrientes por sedentarismo. Aqui tem algumas partes, né, relacionadas a evidências científicas das dosagens, né? Então aqui a gente tem semaglutida 2,4 miligramas, chega a perder até quase 15% do peso em 68 semanas, tirzepatida, né, de 15 a 21% em 72 semanas, 20%, acaba tendo uma queda de 20% do risco, né, cardiovascular em não diabéticos com obesidade. No DEXA mostra de 25 a 40% de perda, né, que é a massa magra, que é uma consideração super relevante para a gente pensar na saúde metabólica. Então, tudo isso é evidenciado. As canetas, elas não, a gente tem um boom de marketing para o emagrecimento. Mas uma pessoa que tem gordura no fígado, ela é super importante para usar como estratégia de redução. Para pessoas que têm dislipidemia, triglicérides, resistência à insulina, colesterol alto, doenças metabólicas, ela faz o ajuste. Então, ela é uma medicação que vai muito além do emagrecimento. Por quê? Essa medicação, ela tem um controle bem ajustado na parte da liberação de citocinas inflamatórias pelo tecido adiposo, que é a gordura, gerando uma ação anti-inflamatória sistêmica hipotalâmica. Então, a gente consegue ter uma desinflamação generalizada. Quando a gente pensa que essa medicação ela é anti-inflamatória, aliar dietas e alimentos anti-inflamatórios fazem todo sentido para quem faz o uso da medicação. Ai, Paula, eu não faço uso da medicação, olha, é muito caro, minha paciente não consegue, mas ela quer esse efeito, ela precisa, né, desse empurrão. Posso usar como estratégia uma dieta anti-inflamatória com a suplementação de fibras e uma suplementação de proteína rica de alto valor biológico, como um colágeno com proteína, que a gente sabe que hoje na evidência científica o colágeno junto com a proteína tem um resultado fantástico para pele e musculatura? Perfeito, né? A medicação é a ponte.
Só que a gente usa essa ponte para pessoas com obesidade. Se eu tenho aquela paciente que precisa perder 3, 4 quilos, será que ela precisa dessa medicação? Será que esse custo vale a pena? Ou se a gente prolongar um acompanhamento nutricional com ela e oferecer suplementos de qualidade, eu não vou deixar ele ainda mais barato e trazer muito mais resultado? Então é tudo isso que a gente tem que literalmente, como nutricionista, colocar na balança. Bom, vamos para mais estratégias. Então, como que a gente vai usar isso na literatura? O que a literatura traz para a gente na hora de equilibrar e balancear um cardápio? De 1,2 a 1,6 grama por quilograma de peso dia de proteína, tá? E a gente pode ajustar isso até 2 para atletas. Tá vindo aí uma medicação fantástica para quem realmente treina bastante, porque cientificamente falando, não tem como não perder, né, a questão da musculatura por questões metabólicas ali da medicação, mas a gente consegue perder o mínimo, né? Até porque se a gente tem uma grande perda de peso, a gente sabe que vai um pouquinho de musculatura junto, mas é uma questão controlada. Carboidratos de 2 a 4 gramas por quilograma de peso, tá? E aí a gente faz uma adequação relacionada à atividade física, principalmente no pré e pós, dependendo do objetivo. Gorduras boas, então vamos pensar em gordura insaturada, poliinsaturada, que aí seria de 25 a 35% do VET, do valor energético total, com foco na suplementação em ômega 3, tá? E os micronutrientes chaves que a gente pode fazer formulações separadas seria a vitamina C, principalmente também pelo suporte proteico e imunológico na estimulação do colágeno, né? A vitamina D, zinco, cobre, silício, magnésio e ajustar a continha da hidratação. A gente sabe que os receptores da fome e da sede, eles são muito pertinhos, né? Muitas vezes as pessoas têm sede, mas você não responde, você não dá atenção para aquele sinal. E aí o receptor da fome aparece porque ele precisa tirar aquela água de algum lugar. Então, quando a gente brinca, né? Tá com fome, bebe água, não é na parte mais irônica, né, da fala, mas sim do receptor. As pessoas às vezes chegam no final do dia sem tomar um copo de água, ou se tomou água foi junto com aquele remédio, mas não vai adiantar nada porque a água é o nosso combustível. O combustível para que a gente, igual um carro precisa de gasolina, de álcool, a gente precisa de água. Tem muita gente que chega no final do dia se arrastando. Quando você pergunta, nossa, mas você tomou água? A pessoa fala, não. Lógico, ela está desidratada e a sede já é um sinal de desidratação. Então eu até brinco, né, que existem 3 regras para a gente conseguir emagrecer. A primeira é fracionar as proteínas e não consumi-las isoladas em uma refeição só. Então fracionem as proteínas. A segunda é consumir água. Continha besta, seu peso vezes 30, 35, se faz atividade física pode chegar até 45. É o peso atual, tá, gente? Não é o que vocês querem chegar, não. E intestino, se a gente tem um intestino inflamado, a gente não consegue perder peso. E esse também é um ponto que a gente tem que observar para aquelas pessoas que querem fazer o uso da medicação. Se elas começarem a fazer o uso da medicação com o intestino preso, não vai ser tão eficiente quanto aquela pessoa que já se preparou para a medicação. Então, fazer estratégias de modulação intestinal, usando fibras como psyllium, enzimas digestivas naturais como papaina, bromelina e outras enzimas do abacate, por exemplo, fazem todo sentido para modular e desinflamar aquele organismo antes de receber a medicação, porém, durante o uso da medicação, a gente sabe que esse é um efeito colateral que precisa ser tratado. Se durante a medicação você tiver constipação, isso é algo que tem que ser tratado imediatamente, porque atrapalha o efeito total da medicação, tá? Bom, e aí a gente tem alguns protocolos, linhas diferentes aí para fazer o tratamento. Então, de início, normalmente as pessoas têm uma náusea intensa, principalmente se começam com uma dosagem muito alta, como o Mounjaro, por exemplo, que é de 2,5, né? Diferente das outras, que começa com 0,25, depois vai para meio, vai para 1. Então, todo esse protocolo, quem vai traçar com você como linha de frente é o médico, tá? E aí vocês vão avançando conforme os sinais e sintomas daquela medicação. Tem gente que às vezes, aliado à suplementação, nem precisa evoluir e isso gera uma economia, tá? Mas de antemão tem a náusea. As pessoas se sentem mais enjoadas. Por quê?
Porque ele traz esse efeito prolongado de saciedade, existe um retardo da digestão, então aquela comida vai ficar ali por mais tempo. As pessoas falam, né, na parte científica, você não pode ficar muito tempo sem comer, tá? Mas vamos pensar numa forma bem lúdica. Se você tem uma pia entupida, tá? Você foi lá, tem aquela pia entupida, cheia de comida, de resto, sei lá o quê, e você coloca mais louça ali suja para lavar. Vai resolver? Não, vai entupir mais, porque você colocou mais coisa ali que vai retardar ainda mais escoar aquela água. O que vai ajudar a desentupir aquilo? Água. Quanto mais água, mais pressão, aquilo vai limpando. Então, quando você tem uma náusea, você precisa fracionar pequenas refeições e não fazer uma única em grande volume e tomar muita água. Para que aquele alimento que tenha ficado parado, para aquele retardo gástrico ali que ficou conversando, aquela comida que fica conversando com a gente o dia inteiro, consiga ir embora, consiga ser liberada pelo nosso organismo. É como se você desse um banho nelas, tá? Então, quando vocês forem se alimentar, fracionem pequenas refeições e, se precisar, vocês acabam fazendo novas refeições próximas ao horário, mas para que isso não gere esse sintoma de náusea, tá? E consumam muita água. Uma das coisas que a gente fala é que aquelas pessoas que têm muita náusea e que não passa, pode ser desequilíbrio de eletrólitos. Então, consumir uma água de coco, consumir um isotônico, faz todo o sentido para aliviar essa sensação de mal-estar e até mesmo de cansaço e desidratação, tá? Segunda linha é a estabilização. Então, dietas anti-inflamatórias, fibras solúveis, combinações de simbióticos, pré-bióticos, probióticos, alimentos mais integrais para não gerar um índice glicêmico elevado e também gerar outro tipo de mal-estar são importantes. E como terceira linha, a manutenção e os ativos, que entra aí, né, a parte do déficit leve calórico para conseguir chegar à perda de peso eficaz, né, e eficiente, com ênfase na recomposição corporal, então garantindo aí com a suplementação a manutenção da massa magra, tá? Bom, para náuseas a gente tem alguns manejos nutricionais, então usar pequenas porções, gengibre, hortelã também é muito bom, tá? Ajudar aí na parte da suplementação com vitamina B6 de 25 a 50 miligramas por dia. Quando a gente tem a constipação, usar as fibras solúveis, eu amo colocar na alimentação dos meus pacientes mamão papaya, porque tem a papaina, que ajuda a fazer modulação intestinal com o psyllium. A gente sabe que o psyllium é um modulador intestinal, 30 gramas por dia, tem o mesmo efeito junto com a papaina de um laxante, tá? Sem ter aqueles efeitos colaterais como cólicas. Magnésio é super importante, então a gente pode fazer suplementações associadas. Paula, o meu paciente veio com orientação médica. Olha os exames. Os exames bioquímicos vão sinalizar para você tudo o que está acontecendo com aquele paciente. Até mesmo a qualidade da musculatura dele, a sobrecarga se ele tem no fígado ou não, como está o metabolismo, se tem síndrome metabólica, se tem alguma resistência insulínica, como está esse colesterol. Você vai conseguir manusear todos esses exames bioquímicos para garantir a parte anti-inflamatória desse paciente, que vai trazer todo o resultado para você no final da sua conduta nutricional com a suplementação. Quando a gente pensa também em outros efeitos colaterais, existe uma azia muito alta, né? Então a gente tem que evitar, como eu falei para vocês, refeições volumosas. Ai, Paula, mas ele não sente fome, quando ele vai comer, ele come tudo de uma vez. Não vai dar certo. Só vai piorar esses efeitos colaterais. Então, fazer pequenas porções. Mas precisa comer a cada 3 horas? Não, não precisa comer a cada 3 horas. Mas não precisa comer o que você comeria num dia inteiro em uma refeição só. Isso vai balanceando e alternando com a suplementação, principalmente com a suplementação proteica. Consumo de álcool, consumo de cafeína, tudo isso também precisa ser orientado. A gente tem alguns estudos muito legais na parte comportamental de que as canetas, elas ajudam a tirar comportamentos viciosos, comportamentos que ficam ali, né, martelando na nossa cabeça.
e viram que até para redução do alcoolismo ela funciona, porque ela mexe com a parte comportamental. Ela prolonga as sensações de saciedade, ela tira comportamentos viciosos. Ainda está para sair mais estudos, né? Estão para sair mais estudos relacionados a isso, mas a gente sabe que existem diversas doenças, né, crônicas, como por exemplo o câncer. A gente sabe hoje que existem 10 cânceres que são super relevantes na produção endócrina da gordura, porque é extremamente inflamatória, libera várias citocinas inflamatórias, e que as canetas ajudam também no controle disso, por conta do controle dessa inflamação e dessa liberação hormonal. Então ainda vai sair muito estudo relacionado com a gordura no fígado. Realmente é um divisor de águas, é uma ferramenta incrível que a gente tem na mão, mas precisa saber usar, tá? E o uso de cafeína vai piorar ainda essa questão gástrica, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas pessoas têm a gastrite inicial, esofagite, que acaba gerando a úlcera, que gera diversas doenças muito piores, inclusive o câncer de intestino, o câncer gástrico, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas partes, né, trazendo da parte, eu vou falar da parte científica e da parte de cabine como experiência em consultório. Então a gente precisa desse whey protein, por exemplo, isolado, né, que a gente tem uma maior quantidade de proteína para ajudar aí nesse suporte proteico da dieta no final do dia. Creatina, super importante, porque ela é anti-inflamatória. E a gente está pensando também na questão anti-inflamatória e manutenção muscular. Ela garante aí uma manutenção e uma estabilidade muscular alta também, pensando nessa questão do consumo calórico, né? Tá reduzido. Os colágenos, gente, colágeno com peptídeo bioativo é a nossa cereja do bolo. Hoje a gente sabe que o whey, junto com o colágeno, traz um resultado fantástico, fantástico para a pele e para a musculatura. Vou contar uma curiosidade para vocês que já falei também no podcast, que desde que o mundo é mundo, o colágeno é colágeno. O colágeno é a única proteína que não foi alterada na nossa anatomia. Colágeno é colágeno, porque ele é extremamente importante para a gente, para a nossa estrutura, tanto para a pele, para a nossa articulação, para diversos componentes e metabólicos do nosso organismo. Então, esses colágenos com peptídeos bioativos, eles são anti-inflamatórios intestinais também. Então, quando a gente pensa nesses efeitos colaterais como a constipação, esses colágenos com peptídeos bioativos, não é o colágeno não hidrolisado ali, todo maduro, todo sem estrutura. Não, é com tecnologia que vai ajudar a desinflamar o seu organismo e a melhorar não só a parte da musculatura, mas também da pele. Ácido hialurônico é super importante porque ele garante a hidratação. Lembra que eu falei para vocês que a gente desidrata porque a gente perde totalmente a noção dos sinais de fome, saciedade? Então a gente tem uma outra ferramenta estética que vai ajudar muito nessa parte de reestruturação da pele, preenchimento e evitar a flacidez tissular. Silício orgânico é essencial. A gente sabe que ele é um cofator aí muito importante para a síntese de colágeno. Morosil nem se fala, porque além dele controlar a inflamação, ele é o queridinho dos nutricionistas há anos, porque é realmente comprovado cientificamente que ele, além de ter essa ação anti-inflamatória que é estratégica para o uso das canetas emagrecedoras, ele tem um benefício muito alto na queda de gordura, principalmente a gordura abdominal. Gengibre vai ajudar também as náuseas do GLP-1 e antioxidantes como resveratrol, astaxantina, vitamina E, que ajudam nesse combate do estresse oxidativo que a própria gordura e o tecido adiposo trazem como ação endócrina, tá? Outras estratégias complementares que a gente tem é o treino de força e o aeróbico para controlar e garantir o nosso condicionamento físico. Lógico, existem vários procedimentos estéticos, bioestimuladores que vão ajudar nessa parte, né, principalmente estética da mulher. Quando a gente pensa em homem também, mas mulher é a rainha de querer, né, arrumar tudo logo de uma vez, fazer aquele conjunto. Então,
usa a caneta, suplementa e faz o procedimento estético, principalmente agora que o verão está chegando, mas também vem a questão, né, principal aí do gatilho, que é a saúde, mas vai ajudar a fazer uma radiofrequência, bioestimuladores, tudo que ajuda a estimular mais essa produção de colágeno endógena e fazer também uma rotina dermocosmética como suporte, porque a gente precisa garantir essa ação in out. Eu preciso de uma nutrição de fora para dentro e de dentro para fora, porque realmente essa parte da pele é um efeito colateral estético muito alto por conta dessa perda muito rápida de peso, tá? Então, o que diz a literatura? A gente tem como treino de força de 2 a 4 vezes na semana, sendo que o cardio, né, a gente entra aí de 150 a 300 minutos por semana. O monitoramento mensal com bioimpedância, circunferências, também as dobras e a porcentagem de gordura. E aí a gente faz uma sinergia de dieta, treino e suplementação. Pensando numa estratégia como um checklist de consulta para nós nutricionistas, né? Então a gente vai analisar o histórico clínico, né? Se tem colilitíase, pancreatite, se a gente tem o DRGE ou se tem alguma rinopatia importante. Exames, a gente vai analisar hemoglobina glicada, perfil lipídico, função hepática e renal, vitamina D e B12 como principais. E aí a nossa avaliação clássica, né, como antropometria, peso, circunferência, bioimpedância, fotos, e também a conduta, aliar sempre a dieta, né, pensando naquela estratégia inicial do tratamento, no meio e no final com o desmame, pensando na suplementação e terceirizando essa parte apenas a orientação de que precisa ser feita atividade física. Agora, pensando em estratégias nutricionais, ótimo, Paula, a gente fez uma estratégia linda de dieta anti-inflamatória, usei todos os alimentos anti-inflamatórios que eu tenho na nutrição funcional, fracionei a quantidade de proteínas do meu paciente, eu coloquei ali o cálculo da água para que ele não se esqueça, tem até um aplicativo que faz isso e alerta para ele. Como que eu uso a suplementação? Qual é a minha cereja do bolo para que eu garanta que aquele paciente, dependendo se ele comeu ou não, vai ter o mínimo necessário? É com o suplemento, não tem como fugir. Então a gente vai trabalhar muito e vai bater na tecla dos peptídeos bioativos de colágeno, que realmente são ativos premiums da nossa aula. Então, o que eles fazem, né? Eles são aliados estratégicos em qualquer tratamento para emagrecimento, porque eles têm uma ação anti-inflamatória e uma quantidade de aporte proteico muito importante, tanto para a nossa musculatura quanto para a nossa produção de colágeno e flacidez, tá? Prevenir essa questão da flacidez tissular. Então, eles preservam a massa magra durante esse déficit calórico que a gente tem com a aplicação da caneta ou em qualquer protocolo de dieta de restrição. Eles estimulam colágeno e elastina endócrino, além de ter aquele suporte, né? Prevenindo a flacidez da pele. Melhoram a firmeza e a elasticidade cutânea. Atuam nessa sinergia, né, entre exercício e atividade física, otimizando os resultados. Então, talvez o que você conseguiria em 3 meses, com a suplementação, você tenha um tempo muito mais reduzido de resultados e garantem um emagrecimento muito mais saudável e estético também. O que a gente tem aqui relacionado à composição? A gente sabe que o whey protein, junto com os peptídeos bioativos de colágeno, tem evidências científicas super relevantes de que ele é muito melhor e traz resultado, tanto para a musculatura quanto para a pele. Lembra que eu falei da questão da desidratação? A gente tem ácido hialurônico associado a essa suplementação que vai garantir a hidratação cutânea, né? Então, a gente também pode usar a creatina e fazer essa combinação junto com a suplementação pela ação anti-inflamatória e também de manutenção da massa magra. Biotina, silício, que são super importantes para a parte estética e que acabam sendo defasados pelo déficit calórico muito grande. Tem pessoas que durante o uso da caneta não comem nenhuma fruta, então a gente também precisa pensar nessa reposição de antioxidantes na alimentação, tá? Com relação à literatura, a gente encontra isso depois no final, vai ter todo lá o suporte para vocês literário,
mas de 25 a 30 gramas, né, se a gente for usar aí num pós-treino que a literatura traz, garantem a massa magra durante dietas hipocalóricas. Se eu pensar em pacientes com GLP-1, porque o whey protein e os peptídeos bioativos de colágeno são muito falados na parte esportiva, mas a gente pode pensar que pacientes que consomem a caneta, dependendo se é GIP ou GLP-1, se é uma semaglutida ou uma tirzepatida, eles tendem a consumir menos proteínas por conta da saciedade precoce. Então, eu falo para o paciente, como estratégia, isso eu estou dando para vocês como experiência, comecem pelas proteínas. Faz uma refeição completinha. Eu vou comer um arroz integral, um feijão, uma proteína, minha salada de folhas e verduras. Começa pela proteína, vai para a salada e finaliza com seu arroz e feijão, tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas chegam na metade do prato, elas não conseguem comer tudo. Então, elas precisam pelo menos garantir alimentos de alto valor biológico, alimentos que são importantes para ela nessa parte da alimentação. Quando a gente pensa nos peptídeos bioativos de colágeno junto com o whey, a gente potencializa, a gente unifica essas duas proteínas que são essenciais para a nossa saúde. A gente tem um estudo de meta-análise super importante que mostra a melhora da elasticidade e da hidratação cutânea, além do suporte da síntese de colágeno dérmico. Então é o que eu brinquei com vocês, né? Ficou com aquela cabeça de Ozempic. Por quê? Porque o corpo está sem estrutura nenhuma. Então a gente consegue amenizar juntando colágeno com whey, né? Colágeno de boa qualidade com peptídeos bioativos com whey protein, numa formulação única ou combinada, para garantir esse colágeno dérmico, para garantir essa síntese, essa efetividade. Temos também como estratégia aí no emagrecimento rápido, ele previne a flacidez cutânea e tissular, além da parte da musculatura, e a gente tem uma posologia dependendo do suplemento de 2,5 a 10 gramas por dia, tá? Ácido hialurônico, ele pode ser consumido isolado ou junto de uma formulação, para garantir a hidratação, a elasticidade, a redução de rugas e linhas finas. A gente já tem resultados em 12 semanas, então é um tratamento que a gente tem, né? A gente consegue ver rápido o resultado dele, é super importante. E ele faz uma sinergia significativa com o colágeno, tá? Principalmente quando a gente pensa numa perda de peso muito rápida, né? Para evitar realmente essa flacidez. E aí a gente também tem a biotina como cofator essencial para o metabolismo dos aminoácidos. Então, dentro de toda essa composição, a gente consegue ter uma saúde garantida para pele, cabelo e unha. Gente, quando a gente consome as canetas emagrecedoras, independente do tipo, existe uma deficiência de ferro importante, de biotina também. Na segunda caneta, você já vai começar a ver que seu cabelo já vai cair mais no banho. 3 meses de tratamento, eu brinco que parece pós-Covid, sabe? Aquele efeito quando você puxa assim, sai tufos e tufos de cabelo. Então precisa ser suplementado, precisa ser controlado. E ela vai ser super relevante para esse emagrecimento rápido e ajudar nessa reposição das carências nutricionais, tá? Existem diversos fatores que a gente sabe que o silício orgânico a partir dos 30 anos tem uma queda brusca, então repor essa parte na suplementação de 5 a 10 miligramas dia é super importante. E aí tem uma estratégia de consumo para preservar a massa muscular, garantir a beleza da pele e a saúde dos cabelos e das unhas. Resumindo para vocês em protocolo, o whey com colágeno, com peptídeos bioativos de colágeno é o que a gente tem de mais importante, de mais tecnológico hoje para garantir a preservação da massa muscular e a firmeza da pele durante esse déficit calórico, e isso é literário, isso é comprovado num estudo super recente agora de 2022. E sobre o silício aliado ao ácido hialurônico para prevenir essa flacidez acelerada, tá? Com o uso também da biotina, porque acabei de falar para vocês, essa queda de cabelo acaba acontecendo e a mulher sempre quer estar bonita e o homem também, e a gente sabe que tudo colabora, é um conjunto, tá? Bom, existe também a parte dos peptídeos bioativos de colágeno, então a gente tem uma firmeza dele isolado, né? Com uma firmeza e uma elasticidade mundialmente falada como efetiva, que traz muitos resultados.
Garante também a questão da articulação, não só da questão da parte muscular e da pele, mas a articulação e a saúde óssea também é super importante, principalmente para aquelas pessoas que treinam, porque a quantidade de calorias é tão baixa muitas vezes que você pode ter até lesões ósseas por conta da consequência desse déficit calórico muito alto. A pessoa que consumia 2.000 calorias, do nada começa a consumir 1.200, 800 calorias por conta do uso da medicação, e isso pode ter um efeito rebote muito grande. Então a gente pode sim também usar peptídeos bioativos isolados, sem ter o auxílio do whey, como reforço desse efeito colateral, principalmente até mesmo com a lesão óssea, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem uma estratégia antioxidante, anti-inflamatória. E quem é, né, o nosso queridinho hoje, um dos maiores anti-inflamatórios naturais que a gente tem na ciência? A cúrcuma. A cúrcuma, gente, eu acredito, né, que se ela não fosse usada como tempero, já tinham tirado ela no mercado, porque ela realmente faz milagre, usado com frequência, como se fosse um tratamento contínuo, uma medicação. Só que a gente sabe que na indústria eles acabam estabilizando e melhorando esse tipo de absorção. A cúrcuma ela só é absorvida se a gente tem pimenta, se a gente for colocar no tempero, né, usar manualmente. Mas na tecnologia a gente consegue ter a curcumina, compostos bioativos que ajudam na absorção. Se eu pensar num composto anti-inflamatório, no mix super antioxidante, até na tabela do índice ORAC, a gente tem cúrcuma, cranberry, canela e também um pouquinho de cafeína para melhorar essa questão metabólica. Muitas pacientes com uso do GLP-1 relatam cansaço, relatam letargia, então a gente tem compostos combinados que juntos são anti-inflamatórios, antioxidantes e que ajudam na parte metabólica além do emagrecimento, tá? E tratam, é lógico, com colágeno bioativo de peptídeos bioativos de colágeno, a parte da flacidez tissular e da musculatura também, tá? Com relação ao que a literatura traz pra gente, que a suplementação regular, ela melhora a elasticidade cutânea, firmeza, densidade dérmica, reduz a flacidez, ajuda como suporte fundamental nesse emagrecimento rápido. O cranberry, ele tem muitos polifenóis, tudo que tem muito polifenol tem muita antocianina, que é extremamente antioxidante, anti-inflamatória, que é a nossa base da dieta para as canetas de GLP-1 e GIP. Tá? Ai, Paulo, eu não quero usar as canetas. Faça uma suplementação antioxidante com base na dieta anti-inflamatória e antioxidante, tá? E aí a gente tem estudos que mostram que os marcadores do estresse oxidativo eles acabam diminuindo e melhorando aí a circulação microvascular. Pensa em uma pessoa que tem lipedema, por exemplo, o quanto é difícil desinflamar essa pessoa. A base dessa suplementação e a base da dieta anti-inflamatória faz todo sentido para que isso seja amenizado, tratado e controlado, tá? Não vou falar curado porque realmente é uma doença que não tem cura, mas que consegue ser controlada. A cúrcuma, que é o queridinho dos nutris, que ela tem essa potente ação anti-inflamatória e antioxidante porque ela modula o N-alfa-beta, né, e as citocinas inflamatórias, e isso tratado aí em evidências subclínicas na redução da dor articular também, porque ela é um suporte anti-inflamatório sistêmico e também ajuda bastante no controle dessa inflamação. Canela, a gente tem a melhora da sensibilidade insulínica, além de metabólica, e se a gente pensa em caneta do GLP-1, ela ajuda na resistência insulínica também, a controlar essa inflamação, então ela é como se fosse uma GLP-1 natural. Junto com a cafeína, que faz a termogênese e a lipólise, ajudando na redução desse tecido adiposo e na melhora da performance física também, e na melhora da circulação cutânea, tá? E aí a gente tem como benefício chave desses compostos todos a redução da retenção de líquido, quem são os responsáveis, né? O Oscar vai para cranberry e cafeína, melhora da celulite com o colágeno, a cúrcuma e a cafeína, uma ação antioxidante e anti-inflamatória como a cúrcuma, o cranberry e a canela, essa sinergia,
um suporte estético com firmeza da pele, melhora da textura cutânea e aí o apoio metabólico e energético da cafeína e da canela juntos, tá? Gente, nós temos também um potente anti-inflamatório que é o Morosil, que é são os queridos dos nutricionistas há anos, porque eles têm evidências muito fortes na ação anti-inflamatória e na redução da gordura, principalmente abdominal, além da gordura corporal, no processo de emagrecimento, tá? Ele tem também peptídeos bioativos de colágeno junto com o Morosil, que vão ajudar tanto na parte do emagrecimento, suporte estético na parte da musculatura e da pele, além de potencializar esse emagrecimento. Então, em protocolos de emagrecimento com GLP-1, eles vão auxiliar aí no suporte essencial para evitar flacidez tissular e manter a qualidade da pele, além do uso do Morosil, que é riquíssimo em antocianinas, flavonoides e vitamina C, que vão ajudar na redução da circunferência abdominal e do peso corporal total, principalmente em mulheres com sobrepeso após 12 semanas. Então, também é um tratamento rápido, visível e saudável. Então, pessoas que usam as canetas, o Morosil potencializa. Pessoas que não querem usar a caneta, o Morosil ajuda demais, tá? Atua na modulação da adipogênese. O que é a modulação da adipogênese? Não deixa o tecido, a gordura ficar lá inflamando, crescendo, estocando, e aí favorece a lipólise, que é a quebra da gordura, reduzindo assim a gordura abdominal. Tá? Ela ajuda bastante na redução da inflamação e resistência insulínica, tem esse efeito antioxidante e anti-inflamatório que é super relevante para o emagrecimento e para o metabolismo. Como parte-chave, a gente pode pensar em redução da gordura abdominal, melhora do contorno corporal, firmeza de pele durante esse emagrecimento e prevenção antioxidante dentro desse déficit calórico que é super importante. Quando a gente pensa em indicação clínica, Paula, aí dentro do meu consultório, o que eu faço? Eu vou usar ele como estratégia em protocolos de emagrecimento. A pessoa não quer consumir a caneta, eu vou fazer protocolos anti-inflamatórios com a chave aí de mais fibras, mais proteínas, mais vitaminas e minerais antioxidantes do que eu tenho de melhor no mercado. Se a pessoa faz uso da medicação, eu vou pensar sim nele no meio do tratamento e no desmame principalmente dessa medicação, para que ele não tenha o efeito sanfona, que já também é um problema quando a gente vai fazer esse desmame, esse reganho é muito alto, porque não tratou essa parte de desapego da medicação. Então, realmente, ela é uma estratégia aliada tanto ao uso quanto ao não uso dessa medicação. Vou fechar aqui para vocês, as ferramentas, as canetas emagrecedoras, elas são ferramentas, certo? Elas são estratégias. Não é milagre. Não é para sempre, caso o paciente tenha alguma comorbidade muito alta, ela precisa de acompanhamento médico, mas sem o nutricionista do lado, você não consegue manter e nem chegar no resultado esperado, certo? Principalmente segurar a questão dos sinais e sintomas e efeitos colaterais que essa medicação traz. Os resultados são sustentáveis dependendo dessa estratégia integrativa, então ter essa comunicação com o médico é muito importante, porque às vezes ele não sabe que o paciente está com o nutricionista e fica avançando dose, e às vezes não precisa porque você já tem um suporte calórico ali e de suplementação significativos para controlar essa liberação natural de GLP-1 que a gente também tem no nosso organismo, tá? O GLP-1 é um hormônio natural que a gente produz, a indústria só foi lá e sintetizou para que ele durasse mais horas. A nutrição com a suplementação e os treinos e também a estética em cabine é um tratamento multidisciplinar que precisa ser conversado, Então a gente precisa ter essa interação dos profissionais para que a satisfação e o investimento dessa paciente aconteça e seja satisfatório e duradouro. E o mais importante que perder peso é prevenir a saúde, tratar a sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida. Então, a caneta, ela não é uma solução isolada, ela é uma ferramenta, ela traz sustentabilidade quando a manutenção é feita no controle da dieta, do treino e da suplementação, junto com protocolos estéticos, para garantir, como profissional da saúde nutricionista, preservação da massa muscular, manejo dos efeitos colaterais e a garantia da adesão e da qualidade de vida, tá? Aqui estão as referências científicas que eu falei para vocês.
Vou deixar aqui para vocês um QR Code para saber toda essa estratégia de suplementação que é super importante. Vou deixar esse contato desse QR Code, coloque aí o celular de vocês, que vocês vão ser direcionados para uma das nossas atendentes, para que vocês conheçam mais todos esses produtos junto com as estratégias para garantir a qualidade no tratamento da paciente de vocês.